Hoje. Então, vou compartilhar a tela. Eu acho que já está tudo liberado lá no Moodle. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pelo jeito está assim. Então, vamos lá. Estão vendo? Certinho, amiga. Certinho? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. A prática nossa dessa semana vai ser a prática de processo de sedimentação, operação de sedimentação. Então, os objetivos do experimento, né, vai ser obter, pelos ensaios de sedimentação... Opa, tá descrito descontínuos... Ah, sim, esse é descontínuo, é verdade, olha, estava já boiando aqui. Então, o ensaio de sedimentação descontínuo no laboratório, que no caso é um ensaio de proveta, né, para obter a área de um sedimentador contínuo, que seria do processo industrial. E analisar aí o efeito da presença do agente coagulante nessa sedimentação. Então, falando um pouquinho da operação de sedimentação, não sei se vocês lembram, eu sei que vocês já viram, mas o ensaio de sedimentação em proveta, no caso em batelada, a gente vai conseguir observar a formação de algumas zonas, né? Plotando os dados que a gente tem lá no laboratório em um gráfico, o que seria esses dados? Seria o tempo, né? E a altura que a gente começa a observar aqui dessa formação dessas regiões. Então, a gente vai anotando essa altura, onde a gente consegue observar esse líquido límpido aqui, clarificado, e essa interface. Então, a gente vai anotando a altura dessa interface em função do tempo, e quando a gente coloca isso num gráfico, nós vamos obter uma curva com esse formato aqui, e essa curva, as regiões dessa curva, diz as etapas, então, do processo de sedimentação. Por exemplo, essa primeira região aqui, marrom mais clarinha, significa esse início do processo de sedimentação, que é onde ocorre a sedimentação livre, que é onde a influência de uma partícula e de outra na sedimentação, a influência da presença de uma partícula não influencia na sedimentação da outra partícula, por isso que é conhecida como a sedimentação livre. Com o passar do tempo que essa sedimentação vai ocorrendo, essa concentração aqui de sólidos, ela vai ficando maior. Então, essa velocidade de sedimentação, né? O que é a velocidade de sedimentação? É baseada na velocidade terminal da partícula. Essa velocidade de sedimentação, ela começa a ficar mais lenta, porque se vocês lembrarem também, a velocidade terminal, ela é influenciada pela presença de outras partículas. Então, conforme essa concentração de partículas vai ficando maior, essa velocidade de sedimentação ela vai decrescendo. A gente consegue observar isso aqui no gráfico, né? Até um ponto que vai chegar aqui, que a gente vai atingir esse final do processo, onde nós vamos ter essa zona de compactação, onde a gente não vai mais observar a diferença de altura em função do tempo. É como se a gente tivesse chegado aqui, atingido, na verdade, o equilíbrio aqui do processo. E essa parte de cima do gráfico aqui, ela representa todo esse líquido clarificado. Então, o que acontece? No experimento no laboratório, a gente vai observando essas fases aqui com o passar do tempo. E lá no processo industrial, a gente, num sedimentador contínuo, a gente observa essas três fases sempre ocorrendo. Por quê? Porque sempre vai estar entrando ali a suspensão a ser clarificada, e sempre vai estar saindo também, né, o líquido clarificado, e também vai ter essa remoção do lodo aqui na parte de baixo. Então, no processo industrial, a gente sempre observa essas três fases aqui, né, é possível observar isso daqui. E como que a gente vai utilizar esses dados experimentais para dimensionamento, por exemplo, de um decantador industrial? Existem correlações, existem métodos que relacionam justamente essa altura da interface com o tempo. Então, a gente faz essa relação para poder extrapolar esses dados para a escala industrial. É claro que a gente tem que estar operando lá na indústria,
com a suspensão com a mesma característica, né, para poder fazer isso daí. Essa daqui são as fotinhas das provetas que foram utilizadas no experimento. No experimento que foi realizado, foram utilizadas suspensões de carbonato de cálcio, onde na proveta número 1 havia somente a suspensão de carbonato de cálcio. Na proveta número 2 foi colocado um agente coagulante, que foi o sulfato de alumínio. Então, para observar essa presença desse coagulante nesse efeito da sedimentação aqui. E com o tempo foi se anotando aí essa altura da interface, né? Então, foi anotando essa altura da interface com o tempo até chegar ali no final do processo. E também o pH dessa solução aqui, ele foi medido ali nesse início da operação. Então, o experimento em si, ele é muito simples. E está todo descrito, assim, passo a passo lá no roteiro para vocês. Daí aqui sobre o questionário, né, que vocês vão estar respondendo lá no relatório, as perguntas são as seguintes. Primeiro, não é uma pergunta, né, mas tudo bem, mas é para vocês falarem. Fale sobre a função do uso de agentes coagulantes na operação de sedimentação. Segundo, fale sobre 3 processos onde a etapa de sedimentação tem grande importância. Terceiro, você considera ser viável a utilização de agente coagulante para a sedimentação de carbonato de cálcio? Justifique. Então, aqui é uma pergunta bem dentro do contexto da prática que foi utilizada, porque foi utilizada um agente coagulante para o carbonato de cálcio. Aqui está a pergunta, se vocês consideram que isso é viável e justificar a resposta de vocês. E, na sua opinião, o que pode ser melhorado no experimento em questão? Então, é sobre o experimento mesmo que foi realizado, o que vocês acham que poderia ser melhorado, ou uma opinião que vocês acham que poderia ajudar ali para deixar esse experimento ainda melhor, ou algum parâmetro, alguma coisa assim que pode ser feito de outra forma. Então, uma opinião de vocês sobre o experimento mesmo, não sobre a operação de sedimentação em geral. Então, aqui a data do relatório. Antes disso, eu quero que, se vocês puderem, vou até ver no chat ali, sobre essa questão número 3 aqui, o que vocês, pensando na suspensão do carbonato de cálcio, né? O que vocês acham aqui da presença do coagulante? Se vocês já têm alguma ideia agora pré-formada, ou se não tiverem também, depois vocês pensem um pouquinho e justifiquem lá no relatório. Mas se vocês já tiverem alguma ideia, já podem ir lançando aí no chat ou falando também no microfone, que daí a gente já consegue dar uma discutida, já até ajuda vocês depois lá no relatório. Vamos ver se vocês têm alguma opinião. Sim, não, mais ou menos? Nem ideia, muito bom, Bruno. Eu tinha feito uma enquete, mas depois eu não consegui mais abrir a enquete, não sei por quê. Que uma das respostas era só Deus sabe. Era essa pergunta e uma das respostas era só Deus sabe. Então, o Bruno já respondeu só Deus sabe. Mais alguém? Tem alguma ideia? Não? Todos têm nem ideia? Bom, então, assim, como uma dica lá para vocês depois, né, para vocês pesquisarem, o que tem que ser levado em consideração também nessa questão aqui para a sedimentação, né, não falando agora aqui especificamente do carbonato de cálcio, mas existem particulados que já têm característica própria ali, já tem a densidade suficiente, dependendo ali da suspensão, já tem tamanho de partícula suficiente, que não vai ser necessário a adição de nenhum agente coagulante. Quando a gente adiciona também o agente coagulante, eles vão estar trabalhando ali nas cargas das partículas, né? Então, para isso, a gente tem que ter o controle do pH também, porque a gente sabe que, dependendo do pH da solução, da suspensão ali no caso, vai interferir ali nessa questão das cargas das partículas.
Então, tem que ter esse controle para garantir a função correta do agente coagulante. Eu acho que isso já vai dar um norte para vocês na hora de pesquisarem aí a resposta dessa pergunta. E referente ao relatório, esse relatório, então, ele tem que ser entregue a semana que vem, né, no dia 12/4, novamente aqui encaminhado para os nossos e-mails. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não. A Luísa também colocou, eu também não sei, mas vão saber, em breve saberão. Alguém tem alguma colocação sobre, pode ser as aulas anteriores, alguma coisa sobre essa? Querem se pronunciar? Ninguém também? Não tem nada para falar, não.